Bem-vindo, bem-vinda à Escola Bíblica Dinâmica online da Quarta Igreja Batista de Campo Grande. Hoje daremos início à nossa última aula do curso Deus Sempre Encontra um Novo Jeito de se Comunicar, um estudo sobre a profecia autônoma no Antigo Testamento, com maior especialidade dos séculos XI, X e IX a.C., quando a transição política aconteceu para a monarquia naquela época histórica. É um prazer poder compartilhar com vocês essa última aula, após termos verificado a importância da palavra profética, observando a intensidade do ministério dos profetas ao longo dos séculos, quando, representando a Deus diante do povo, proclamavam palavras exortativas de conversão para a transformação da realidade da vida daquelas pessoas. E, de igual maneira, essas mesmas palavras nos servem para que hoje a gente possa observar a nossa vida e revisarmos aquilo que precisamos para consertos com a vida diante de Deus, melhor dizendo. Então, hoje nós teremos nossa última aula e, após estudarmos os grandes profetas autônomos das narrativas, dos profetas anteriores ou dos livros históricos, nós vamos também observar alguns outros profetas de menor tempo dedicado na narrativa, mas que são igualmente importantes na história da comunicação da vontade de Deus diante da vida, diante do povo que precisava da mensagem do Senhor. A profecia autônoma foi uma vigorosa comunicação da mensagem e do poder de Deus ao povo de Israel e de Judá, sendo proclamada aos religiosos, como também aos poderosos, à corte, ao governo, ao rei. Portanto, a profecia autônoma contém mensagens da parte de Deus que não apenas revelam palavras, contextos, mas também o poder de Deus que requeria a fidelidade do seu povo. Então, por meio dos seus profetas, Deus falou às pessoas para que fossem transformadas, convertidas às suas vidas. Assim, a profecia autônoma é essa evidência que Deus nunca desistiu da sua aliança com aquele povo, nunca havia desistido de reconectar aquela relação profunda de fidelidade com aquelas pessoas. A profecia autônoma relembrava os valores, os mandamentos da boca de Deus pelos santos profetas, e eles, então, insistentemente, falavam com aquelas pessoas daquilo que precisavam mudar. Realidades religiosas, realidades pessoais, realidades políticas deveriam ser alteradas para que a vontade de Deus, a fidelidade aos mandamentos divinos fossem vivenciados naquele tempo. A profecia autônoma também é uma consistente revelação de que Deus insistia misericordiosamente para a conversão daquele povo. Embora muitos não dessem a atenção devida a Deus e à aliança com ele constituída, Deus insistia em enviar os seus mensageiros, revelando o seu amor, sua misericórdia, sua graça, seu interesse de restaurar o relacionamento profundo, levando-os a uma conversão por meio da pregação profética. A profecia autônoma também se constituiu um sinal poderoso, um sinal que eles deveriam confiar no eterno amor de Deus, voltando-se para ele, virando-se em direção a Deus, para que pudessem, então, ter reconduzidas as suas vidas, terem reconduzidas as suas vidas. Então, é muito importante a gente olhar para a profecia autônoma como um sinal poderoso da parte de Deus, um sinal de fé, um sinal onde aquelas pessoas deveriam revelar a sua confiança em Deus, dando ouvidos, atenção
e obedecendo a palavra ministrada pelos profetas. Então, quando pensamos na profecia autônoma, pensamos muito mais em mensagens poderosas e transformadoras do que propriamente em previsões, em adivinhações, em futurismos. Mas é óbvio que existe o aspecto da mensagem profética que revelava o destino, o futuro, dependendo das decisões humanas ou políticas daquela época. A gente encontra, então, na profecia autônoma, uma instituição forte com o conteúdo da parte de Deus, um conteúdo que visava a mudança da vida das pessoas e da nação, mas que deveriam, sim, viver intensamente esses valores de Deus, conhecendo o amor desse Deus, reconhecendo sua eterna misericórdia, porque ele não havia e jamais abandonaria aquelas nações com quem havia feito uma aliança. Então, a profecia autônoma é uma recordação, é uma memória e, ao mesmo tempo, uma ação divina, que ele tinha uma aliança com aquelas pessoas, com aquelas nações, e que, portanto, elas deveriam dar atenção e valor nas palavras que estavam sendo pronunciadas. A gente sabe que isso é o ideal e seria maravilhoso se todas essas palavras proféticas tivessem transformado as vidas das pessoas, né? Mas, como a gente lê o texto sagrado, muitas mensagens proclamadas, muito poder sinalizado, a grandeza de Deus evidenciada por meio dos profetas. E a gente observa que as vidas não foram tão impactadas quando obedecendo a Deus e a sua vontade. Então, quando a gente estuda a profecia na Bíblia, e mais especificamente nesse período onde a monarquia fora instituída e estava em desenvolvimento, tanto em Judá quanto em Israel, a gente observa o valor da palavra da parte de Deus. O cisma político e a separação das nações deixou evidente a insatisfação divina com a política religiosa e social da monarquia unida, especialmente o reino de Salomão. E a gente vai notar que, por conta da profecia de Aías, Deus havia tomado uma decisão, e essa decisão seria de interromper o ciclo com uma única nação, com um único governo. Então, estabelecendo uma nova realidade sociopolítica que seria de duas nações. Uma pequena, Judá, Benjamim, ficando mais ao sul, com um território menor, e as 10 tribos do norte, então consolidando-se em um país com maior território do que o do sul. A profecia autônoma, diante dessa realidade de cisma, de divisão, de mudança política, deixou evidente que Deus não estava satisfeito com os rumos da monarquia unida. E, mais especificamente, não estava feliz com os rumos que Salomão havia dado ao seu governo, porque não apenas trouxe cultos estranhos para o reino de Israel, como ainda os patrocinou, construindo templos na cidade de Jerusalém a outras divindades. Então, a política diplomática de Salomão acabou por trazer para o seio de Israel a idolatria com muita força. E, por conta disso, foi anunciado que o seu governo, ou o governo da sua dinastia, daqueles que descenderiam dele, não seria mais com todo o país, e sim 2 países, como a gente já viu em 1 Reis, capítulo 11, e também capítulo 12. A gente observa que, na pregação profética e na definição divina para a separação política, Deus revelou um juízo divino. Deus revelou-se
como aquele que intervém na história para mudá-la, para mudar os seus rumos, para mudar os sistemas, para mudar o jeito que estava fazendo política. Por quê? Porque aquele jeito anterior estava levando o povo da aliança para longe dele, estava levando aquelas pessoas a viverem de uma maneira equivocada diante de Deus e do pacto que haviam feito com esse mesmo Deus. Portanto, a mensagem profética era o anúncio de um juízo divino. E aquelas duas nações deveriam viver em fidelidade com esse Deus e a lei que ele havia dado. Todavia, se afastaram por conveniências, por projetos, por necessidade de grandeza, e por conta de todas essas dinâmicas, Salomão acabou por permitir um afastamento, uma apostasia, uma mudança da vida do povo com o seu Deus. A gente observa que o ministério profético, durante o reinado de Salomão, embora pouco evidente, né, a gente nota que há um juízo divino nas palavras de Aías sobre aquele sistema e sobre aquele jeito de fazer política. Então, a separação das nações também deu crédito à mensagem e ao ministério dos profetas autônomos, porque a infidelidade do povo, a infidelidade do governo, a infidelidade das instituições religiosas, elas estavam impedindo a transformação que Deus queria. Então, Deus começa a utilizar-se de um outro tipo de fiel, um outro tipo de ministro que, sensível à sua voz e interessado aos valores da sua palavra, iriam pregar sem qualquer restrição ou comprometimentos. Então, o cisma político, a separação das nações, também deu maior força ao ministério autônomo dos profetas. Aqueles que serviram a Deus, agora serviriam com muito mais intensidade, porque a sua voz seria muito necessária. Porque o governo, o poder bélico e até mesmo os favores aos religiosos profissionais estava abafando a mensagem da fidelidade a Deus. Então, a gente observa que a história da profecia autônoma começa a ganhar muita força quando o sistema político, de maneira sorrateira, silenciou os seus profetas. Então, Deus levanta, ou levantou, novos profetas, completamente independentes, autônomos, livres de qualquer amarra, simplesmente presos a Deus e sua vontade, para anunciar a sua palavra eterna ao povo, uma palavra de salvação, de conversão, de transformação. Então, o cisma político foi um espaço, um lugar da evidente importância de um pregador de Deus ser autônomo, ser independente, estar à disposição de Deus como único Senhor, sem qualquer peso ou comprometimento com instituições ou poderosos. E a gente observa essa atuação muito consistente na vida de muitos profetas. Nós podemos perceber que a profecia autônoma, ela teve dois grandes eixos, né, da sua pregação. O primeiro eixo, a infidelidade religiosa, né, especialmente ligada à idolatria, ao sincretismo, ou até mesmo a profecia por conveniência, né, a adivinhação, prática de agouros, ou aquela profecia que, vamos dizer, fazia coro com a vontade do rei, né, fazia coro com a vontade das pessoas. Então, a infidelidade religiosa foi um eixo muito forte para a pregação profética, a pregação autônoma. E isso será durante toda a história da profecia do Antigo Testamento, mais especificamente. O outro eixo, não menos importante, é o das injustiças sociais. Os profetas sempre trabalharam conteúdos que estavam ligados aos atos dos poderosos
que oprimiam os mais frágeis, que exploravam a população para a sua riqueza, para a sua ostentação. Então, as injustiças sociais também sempre foram denunciadas pelos profetas autônomos, falando da tributação excessiva, falando do trabalho forçado que era exagerado sobre algumas tribos, falando sobre uma justiça parcial, que julgavam algumas coisas para uns e para outros o mesmo julgamento era com outro peso. Falavam de práticas de violências, né, que a violência nunca foi aceita por Deus, nunca foi o seu ideal para a vida humana. E também a gente pode perceber o abandono ou o desleixo com as leis de solidariedade, quando a família deixava de cuidar dos seus, quando os irmãos deixavam de socorrer os seus, quando o órfão, a viúva eram desprezados e colocados na ignomínia, né? Colocados para o vexame social, os estrangeiros descuidados, desprotegidos. E a gente observa que as leis de solidariedade também foram sendo enfraquecidas durante o crescimento da monarquia, tanto em Judá quanto em Israel. Por isso, esses dois eixos temáticos estruturaram a mensagem dos profetas autônomos, contra a idolatria, contra as injustiças sociais. A profecia autônoma na Bíblia, portanto, é testemunho que Deus continuou se comunicando e cuidando de seu povo, mesmo quando este lhe foi infiel. Então, mesmo o povo sendo infiel, mesmo o povo não tendo interesse, mesmo o povo se afastando de Deus, Deus continuou se comunicando com eles. Deus continuou enviando pregadores, profetas, anunciadores da sua vontade, para que o povo pudesse se converter, ter transformação na sua vida. Me veio à mente aqui agora a parábola que Jesus contou sobre o filho do dono da fazenda, né, que tinha mandado vários mensageiros para cobrar os direitos, e aí o dono da fazenda decide, eu vou mandar meu filho, né, para cobrar, porque assim eles vão me ouvir, né? E aqueles homens que já haviam maltratado os mensageiros também maltrataram, e mais do que maltrataram, mataram o filho, que seria o herdeiro, e teria direito a herdar, inclusive, as dívidas. E a gente observa que esse Deus amoroso, que deseja uma relação próxima com o seu povo, deseja uma relação íntima com essas pessoas, ele insiste em se comunicar, insiste em mandar mensagens, insiste em alertar, em dar oportunidades para que as pessoas possam mudar de vida. E assim a profecia autônoma se constituiu no texto sagrado, como um testemunho de que Deus nunca desistiu, sempre se comunicou, sempre cuidou do seu povo, visando ali uma mudança da sua vida. A profecia autônoma, ela não apenas era um meio de comunicação, como tinha um conteúdo crítico às realidades que aquele povo, que aqueles povos, as duas nações, estavam vivendo. E a profecia também extrapolou a Israel e Judá, porque os profetas de Deus sempre falaram às nações vizinhas, às nações que se relacionavam também com Israel e com Judá. Mas a voz dos profetas autônomos sempre fora uma voz crítica às instituições que se corromperam. Se o templo estava em falta, o profeta falava contra o sacerdócio. Se o governo estava em falta, o profeta falava contra o rei. Se a família do rei estava em falta, o profeta falava contra a corte e contra a proteção que o rei dava à sua corte. Então, a gente vai sempre notar que a profecia autônoma se tornou uma voz crítica das instituições daquelas nações, mas também uma voz orientadora para a salvação daquelas pessoas e daquelas instituições. Porque toda vez que uma crítica era desferida ou colocada a público, havia uma oportunidade de mudança.
Portanto, a mensagem crítica é uma grande bênção, porque por meio da crítica evidente é possível uma mudança profunda. Então, se há algo que a profecia deixou muito clara, é que a voz de Deus era orientadora para a salvação, para a conversão, para a restauração de um vínculo, de uma aliança com esse Deus. Assim, a profecia, então, deixou registros muito importantes da mensagem divina durante as transições políticas e os governos dos reis. É muito relevante porque, diante da monarquia, a profecia cresceu. Diante dos desmandos dos reis, os profetas atuaram para coibir, em nome de Deus, esses desmandos. Em nome de Deus, os profetas impediam que os reis cometessem atos ainda mais terríveis contra o povo e contra a vontade de Deus. Então, o profeta se tornou uma voz muito necessária, como diz no título do livro, Ayrton José da Silva, né? A profecia é uma voz muito necessária, porque é comum que seres humanos, governos e governantes queiram saber o melhor para a sua vida e para o destino do seu povo. Todavia, se essas ideias estiverem distantes da vontade de Deus, elas serão certamente uma grande armadilha e uma grande decepção ao longo dos anos. É por isso que o profeta carregava uma mensagem da parte de Deus, deixando registradas essas mensagens nos textos sagrados, para que a gente possa observar que Deus fala para o bem do povo, Deus fala para as mudanças sociopolíticas, Deus fala para a transformação de reis e governos, porque Deus já ensinou por sua lei e por sua palavra a sua vontade. Então, é muito valioso a gente entender e estudar a profecia e estudar os livros proféticos. Neste caso, estamos estudando os profetas anteriores, registrados nos livros históricos, e a gente sabe que temos os grandes e relevantes profetas nesses livros, na literatura deuteronomista, né? Josué, Juízes, primeiro e segundo Reis. Existem profetas muito destacados, como aqueles que nós já estudamos nas aulas anteriores. Samuel, Aías de Siló, Elias, Eliseu, homens importantes que anunciaram a mensagem de Deus em meio às transformações sociopolíticas dos séculos 10 e 9. Mas também, nessa profecia anterior, nessa obra deuteronomista, nós encontramos registros literários de outros profetas fiéis que foram contemporâneos desses mais destacados, que a gente mais conhece, né? Samuel, Aías, Elias e Eliseu. E hoje nós vamos, então, dar uma olhada nos testemunhos desses profetas que têm menos narrações, mas que se igualam em fidelidade diante de Deus e diante do povo, pregando mensagens da parte de Deus para a transformação da vida das pessoas. O primeiro desses profetas é Semaías. Semaías tem o seu testemunho e a sua mensagem conservada na obra deuteronomista, mais especificamente no capítulo 12 de 1 Reis. Mas é importante a gente lembrar historicamente onde ele se encontra, né? Semaías foi um profeta que atuou em Judá no período da divisão. Mais especificamente, quando Roboão, após saber do rompimento das 10 tribos com a sua casa, ele então arma o seu exército para seguir a batalha contra Jeroboão. E é exatamente nesse momento
que a gente tem o primeiro registro da mensagem de Semaías. Isso aconteceu aproximadamente no ano 931, de acordo com John Bright, um historiador mais antigo, ou em 926, como também Martin Metzinger colocou essa possível datação. Ou seja, nas últimas 3 décadas do século X, Semaías esteve presente durante a divisão política, diante o cisma monárquico, onde Israel se separou de Judá. E a sua mensagem foi ouvida por Roboão. Então, leia comigo, aí no capítulo 12, versos 21 até o verso 25, diz que quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180 mil homens escolhidos, treinados para a guerra, para lutar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, a palavra de Deus veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e a Benjamim, e ao resto do povo: assim diz o Senhor: não subam, nem lutem contra os seus irmãos, os filhos de Israel. Que cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isso. E eles obedeceram à palavra do Senhor e voltaram, como o Senhor lhes havia ordenado. Semaías foi um profeta bem-sucedido. Pregou a mensagem, e a mensagem é: não saiam para a guerra. Não derrame o sangue dos seus irmãos, porque foi Deus quem determinou essa separação política. Foi Deus quem ajuizou a monarquia unida. Foi Deus quem decidiu dividir as tribos do norte das tribos do sul. E o texto afirma, irmãos e irmãs, que as pessoas ouviram. Roboão ouviu. E isso, então, impediu derramamento de sangue, uma guerra violenta que poderia ter transtornado, né, a vida das pessoas. Além da obra deuteronomista registrar a mensagem de Semaías, a obra cronista também, a obra sacerdotal, no livro das Crônicas, em 2 Crônicas, no capítulo 11, versos 1 a 5, encontramos a mesma narração, ou uma narração semelhante. Quando Roboão chegou a Jerusalém, subiu à casa de Judá e de Benjamim, 180 mil homens escolhidos, treinados para a guerra, para lutar contra Israel, a fim de restituir o reino a Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim: assim diz o Senhor, não subam, nem lutem contra os seus irmãos, que cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isso. E eles obedeceram à palavra do Senhor e desistiram de atacar Jeroboão. Observe a palavra do profeta sendo ouvida, a palavra de Deus sendo atendida, impedindo um banho de sangue, impedindo que irmãos matassem seus próprios irmãos. Deus, então, chama para si a responsabilidade da divisão política e, pela boca do profeta Semaías, impede aquela batalha que seria sangrenta. Ainda, a gente tem na narração das crônicas, a narração da história sacerdotal, uma outra mensagem atribuída a Semaías. Está no capítulo 12 de 2 Crônicas, e a gente encontra essa mensagem nos versos de 1 a 16. A mensagem de Semaías aqui denunciou a apostasia do rei Roboão, afirmando que ele havia se afastado de Deus e, por causa disso, ele passaria a ser um rei vassalo de Sisaque, faraó do Egito. Olhe comigo a narrativa. Tendo Roboão confirmado o reino,
havendo se fortalecido, abandonou a lei do Senhor, e todo Israel fez o mesmo. Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. Isso aconteceu porque tinham transgredido contra o Senhor. O rei do Egito atacou a cidade com 1.200 carros de guerra e 60.000 cavaleiros. Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, a saber, um exército de líbios, suquitas e etíopes. Sisaque tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então o profeta Semaías foi falar com Roboão e com os príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se haviam ajuntado em Jerusalém, e lhes disse: assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, e por isso eu os abandonei, entregando-os nas mãos de Sisaque. Então os príncipes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, a palavra do Senhor veio a Semaías, dizendo: eles se humilharam. Não os destruirei, mas em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Porém, serão servos dele, para que conheçam a diferença entre o que é servir a mim e servir os reinos da terra. A gente poderia seguir a leitura até o verso número 16, mas já temos uma noção do que a mensagem profética, né, nos comunicou, a mensagem de que o profeta falando em nome de Deus, e quando o povo se humilha diante de Deus, quando os poderosos reconhecem os seus erros, há uma intervenção da parte de Deus, uma transformação daquilo que seria uma grande catástrofe, uma grande guerra, mas também Deus deixa uma mensagem para ensinar, para exortar aquele país e aqueles governantes. Ou seja, vocês não serão livres totalmente, vocês viverão sob a sombra do rei do Egito. Vocês estarão como vassalos, como aqueles que pagam impostos, que devem obediências a esse rei de uma outra nação. E o texto afirma, segundo a mensagem dos profetas, que Deus decidiu essa punição ao rei Roboão e ao seu povo, para que eles entendessem que é muito melhor servir a Deus que servir aos homens. Seria muito melhor eles obedecerem a Deus e confiarem no seu poder do que confiarem tão somente nas forças políticas, nas forças militares, naquilo que a técnica humana pode alcançar. Então, Deus deixa evidente, deixa claro, com essa mensagem de Semaías, que eles seriam poupados de uma grande derrocada, mas seriam também vassalos daquele rei que estava às portas de Jerusalém. Então, o que a gente observa é que o ministério de Semaías parece ter sido muito bem sucedido, porque todas as vezes que ele pregou, o rei ouviu, né? Todas as vezes que a mensagem de Deus foi proclamada, o rei se quebrantou diante dessa mensagem. E a gente observa que a palavra do profeta é muito necessária, porque ela pode evitar que a gente tome decisões equivocadas. Portanto, quando a palavra de Deus é ouvida, a gente deve humildemente se colocar em autoexame, em profunda avaliação pessoal, para verificar onde estamos falhando, se aquela mensagem proclamada tem sentido e pode mudar quem somos ou o que fazemos. E por conta disso, se nós assim agirmos diante da palavra de Deus, nós poderemos evitar muitas calamidades, catástrofes, equívocos, optando sempre por um caminho mais suave, ainda que seja um caminho sofrido, penoso, mas que Deus estará conosco nesse caminho. Portanto,
Semaías foi um profeta ouvido. Roboão foi um rei que, embora se apartando de Deus, foi capaz de se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos. Então, a voz profética de Semaías foi de grande importância para o reino de Judá. E a gente já estudou em aulas anteriores, e hoje eu volto por se tratar do mesmo contexto, porque Semaías profetizou em Judá e um jovem profeta autônomo foi enviado de Judá para pregar em Israel. A gente encontra essa narrativa em 1 Reis, capítulo 13, e esse profeta de Judá, que atravessou a fronteira para pregar em Betel, em Israel, a gente observa que ele chega lá para, diante do altar de Deus e diante do rei de Israel, proclamar uma mensagem de transformação. E essa mensagem foi de um vaticínio bastante contundente, que falava sobre o fim dos idólatras de Israel. Então, chamo sua atenção para 1 Reis, capítulo 13, versos 1 a 5. No 18º ano do reinado de Jeroboão, perdão, eu estou em 2 Crônicas, 1 Reis, capítulo 13, versos 1 a 5. Eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel. Veja, ele era de Judá, foi pregar lá em Betel, uma das cidades onde tinha o templo que Jeroboão tinha construído. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: Altar, altar, e assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você, ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos, que queimam incenso em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de você. Naquele mesmo dia, o profeta deu um sinal, dizendo: Este é o sinal de que foi o Senhor quem falou. Eis que o altar se fenderá, as cinzas que estão sobre ele se espalharão. Quando o rei ouviu as palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Prendam este homem. Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus secou. Não a podia recolher. O altar se fendeu, as cinzas se espalharam pelo chão, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor. Então a gente observa a profecia sendo confirmada por um sinal, a profecia sendo confirmada com a paralisia da mão do rei, né? Fazendo a mão ficar paralisada, como diz o texto, seca, né? E a gente observa que a profecia era: Deus vai fazer com que toda idolatria seja queimada, seja destruída. E o texto, como pós-escrito, identifica isso lá com Josias, o rei que reinou no século VII sobre Judá. Quando então a gente observa que a palavra de Deus se cumprira, quando todo aquele maquinário de idolatria, todos aqueles postes-ídolos, todos aqueles altares de outros cultos foram destruídos sobre Betel, né, sobre o lugar onde estava o templo. Então, a gente observa que a profecia desse jovem e anônimo profeta de Judá, quando foi a Israel profetizar, foi uma profecia para a transformação futura deste culto. É óbvio que, se Jeroboão tivesse dado ouvido àquele profeta, rompendo com o culto idolátrico, rompendo com o sincretismo religioso que havia estabelecido sobre a religião de Israel, esse futuro seria muito diferente, né? Seria evitado. Mas a gente nota que o profeta declara que teria fim aquele processo idolátrico na vida do povo de Israel. Ainda, a gente encontra nesse tempo onde
os grandes profetas que estudamos profetizaram, o testemunho do ministério profético de Jeú. Uma das coisas muito difíceis do Antigo Testamento é que nós temos nomes repetidos, né? Então, a gente tem Jeú aqui, o profeta, que a gente conhece como filho de Hanani, perdão, e nós temos também o Jeú que se torna rei. Daqui a pouco vai ter um Jeú que Eliseu, inclusive, profetizou, que ele terminaria a casa de Acabe, que a gente viu na aula passada, mas esse Jeú é o Jeú profeta. E esses testemunhos estão no livro de 1 Reis, capítulo 16, versos 1 a 14. E esse profeta, ele profetizou em Tirza, nos dias de Baasa, quando Baasa e o seu filho Elá governaram sobre Israel. Então, após a casa de Jeroboão, veio a casa de Baasa. Então, a gente encontra aqui a profecia de Jeú nesse contexto, num novo tempo, de uma nova dinastia sobre Israel, mas essa dinastia também igualmente condenável por conta da manutenção da política religiosa estabelecida pela casa de Jeroboão. Então, a gente observa que o testemunho profético de Jeú vai nos dar a dimensão exata do que estava acontecendo e do que deixou de ser realizado para uma reforma religiosa conforme era esperado de alguém que Deus colocara no poder para substituir uma dinastia infiel, esperando que aquela dinastia pudesse viver de forma mais fiel. Então, capítulo 16, dos versos 1 a 14, a gente encontra o testemunho do ministério profético de Jeú. Quero chamar a sua atenção para os versos 8 a 14 do capítulo 16. E nesses versos, a gente encontra, então, que no 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar sobre Israel. Então, eu já saí de Baasa, né? E já estou no seu filho Elá. E ele reinou em Israel por 2 anos. Zinri, seu servo, comandante da metade dos carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tirza, bebendo e embriagando-se na casa de Arsa, seu encarregado em Tirza. Zinri entrou na casa, atacou Elá e o matou no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Zinri reinou em seu lugar. Então, a gente observa aqui que há uma decretação do fim do governo de Elá e também do fim da dinastia de Baasa. E essa profecia a gente encontra, então, dos versos 1 até o verso de número 7 do capítulo 16, como a gente pode perceber. Então, a palavra do Senhor veio a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: eu o levantei do pó, fiz com que você se tornasse chefe sobre o meu povo de Israel, mas você tem andado no caminho de Jeroboão, tem feito o meu povo de Israel pecar, irritando-me com os seus pecados. Por isso, Baasa, vou exterminar você, seus descendentes, e vou fazer com a sua casa o que eu fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Se alguém da casa de Baasa morrer na cidade, os cães o comerão. Se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto aos mais atos de Baasa, o que fez e o seu poder, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Baasa morreu, foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. E assim, por meio do profeta Jeú, filho de Hanani, a palavra do Senhor veio contra Baasa e contra a sua descendência, por todo o mal que ele havia feito aos olhos do Senhor, irritando-o com suas obras e fazendo-se igual à casa de Jeroboão, e também porque matou a casa de Jeroboão. Então, a gente vê
atribuído à casa de Baasa os pecados de Jeroboão, ainda somados com a violência que ele cometeu contra a casa de Jeroboão. Então, a gente observa que a profecia de Jeú se cumpre, né, mais uma vez, elevando, então, ou melhor, fazendo verdadeiras as palavras de substituição do poder, e quando Zinri, então, efetuou o seu golpe contra Elá, exterminando toda a sua casa, ele, então, vê a sua palavra se cumprir. É muito triste a gente observar que a mensagem profética ligada à monarquia geralmente está vinculada à substituição do poder, né? E a substituição do poder monárquico só pode ocorrer ou na mesma dinastia, por ordem hereditária, ou por golpe, porque a monarquia é um sistema político que se estabelece por direito divino. Portanto, se uma família foi colocada por Deus e essa família tem descendentes, ela sempre ficará no poder porque foi Deus quem a colocou no poder, como aconteceu em Judá com a família de Davi. A dinastia de Davi prosseguiu com apenas uma interrupção, né? O período que Atalia governou. Todavia, a gente encontra na palavra do profeta sempre um juízo divino contra o governo, contra a profecia, ou perdão, contra a atitude, né, desses governantes. E como é por determinação divina, então Deus precisa determinar o fim. Deus precisa determinar a extinção da dinastia, para que o novo governo, então, possa ser, por direito divino, constituído. O jeito do sistema era um sistema atrelado à vontade de Deus. Por isso que, muitas vezes, a mensagem do profeta estava sempre ligada a um ato de violência contra uma casa, contra a casa do governante, contra a política que ele estabeleceu, e que a insatisfação divina iria gerar, então, uma substituição desses poderosos, dessa casa escolhida por Deus para governar. Então, a gente observa que a mensagem de Jeú também está ligada a essa substituição da monarquia em Israel, essa mudança de dinastia ou de família escolhida por Deus para governar. Nós temos também, um pouco mais adiante, na dinastia de Omri, nos dias de Acabe, quando Elias e Eliseu viveram, quando Elias era a voz profética mais proeminente, nós tivemos também um profeta anônimo nos dias de Acabe, que mencionou-se quando ele estava cercado, né? Quando o governo de Acabe estava posto sob o cerco sírio e Ben-Hadad, o comandante do exército, rei da Síria, estava às portas de Samaria para impor um cerco violento e também duradouro. E em 1 Reis, no capítulo de número 20, a gente, então, encontra a narrativa dos versos 1 a 12 acerca dessa realidade política e também da atuação desse profeta que não sabemos o seu nome, né? Que poderia ser um dos filhos dos profetas de Elias, por exemplo, ou poderia ser um outro profeta que Deus usava também em Israel. Então, a gente nota dos versos 1 a 12 do capítulo 20 a narrativa nos afirmando que Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército. Estavam com ele 32 reis com seus cavalos e carros de guerra. Ele subiu, cercou Samaria e lutou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad, a sua prata e o seu ouro são meus, as suas mulheres e os seus melhores filhos também são meus.
O rei de Israel respondeu: seja conforme a sua palavra, ó rei, meu senhor. Eu sou seu, tudo o que tenho é seu. E os mensageiros voltaram a Acabe e disseram: assim diz Ben-Hadad, quando enviei mensageiros que dissessem sua prata, seu ouro, suas mulheres e seus filhos são meus, era para que você os entregasse para mim. Se amanhã, a essas horas, eu tiver de enviar os meus servos até você, eles vasculharão o seu palácio e as casas de seus oficiais e meterão as mãos em tudo que você tem de precioso e o levarão. Então, o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e lhes disse: como vocês podem notar e ver, este homem procura o mal. Mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, a minha prata, o meu ouro, e não os neguei a ele. Todos os anciãos de todo o povo lhe disseram: não lhe dê ouvidos e não consinta. Então Acabe disse aos mensageiros de Ben-Hadad: digam ao rei, meu senhor, farei tudo o que você pediu, e a este seu servo na primeira vez. Porém, não posso fazer o que você está pedindo agora. E os mensageiros se foram, deram a resposta a Ben-Hadad, tornou a enviar mensageiros dizendo: que os deuses me castiguem se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém, o rei de Israel respondeu: digam ao rei Ben-Hadad que se veste para a batalha, não deve se gabar como aquele que está se despindo depois da vitória. Ben-Hadad ouviu essa resposta quando ele e os outros reis estavam bebendo nas tendas. E então ele disse aos seus servos: preparem-se para atacar. E eles prepararam para atacar a cidade. Então o clima não estava bom, né? Embora Acabe já havia consentido numa aliança de vassalagem, já havia consentido em entregar as riquezas do seu tesouro, havia consentido até em entregar seus filhos e suas mulheres como sinal de submissão, e isso não satisfez a Ben-Hadad. Então, a gente observa que a cena do cerco, somada a essa indisposição de Ben-Hadad em aceitar a resposta de Acabe, foi tremendamente inaceitável, né? E por conta desse clima, dessa situação, desse cenário, a gente percebe um profeta chegando até a corte e pregando uma mensagem da parte de Deus para Acabe. E a gente vê a partir do verso 13 que um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, você viu toda esta grande multidão? Eis que hoje a entregarei nas suas mãos, e você saberá que eu sou o Senhor. Se você continuar a ler a narrativa até o verso número 34, você vai observar como que Deus operou de maneira milagrosa e inexplicável para que dois pequenos pelotões de israelitas fossem suficientes para desbaratar e colocar em fuga o grande exército de Ben-Hadad, que estava bem posicionado próximo à cidade de Samaria. Então, a gente observa que a mensagem do profeta de Deus encorajou o rei, encorajou o seu exército, encorajou os seus príncipes, que formaram pelotões de batalha, e com dois pequenos pelotões foram capazes de colocar em fuga o grande exército de Ben-Hadad. Então, a palavra do profeta, trazendo uma mensagem de esperança, uma mensagem motivadora para que o rei de Israel e os seus príncipes saíssem à batalha com o povo e pudessem vencê-la. Aí no capítulo 20, de 40 a 43, a gente encontra que a palavra profetizada se cumpriu. Diz o texto, então, dos capítulo 20, versos 42 e 43. Então ele se apressou, tirou a venda dos olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E o profeta disse ao rei: assim diz o Senhor, porque você soltou o homem que eu havia condenado,
será a sua vida pela vida dele, e o seu povo pelo povo dele. Então o rei de Israel se dirigiu à sua casa, aborrecido, indignado, e chegou a Samaria. Então, depois da vitória, depois da prisão de Ben-Hadad, Acabe liberou Ben-Hadad e parte do seu exército. E o profeta, então, se reapresenta ao rei para falar para ele: olha, não era para fazer um acordo de paz, era para ter tido a vitória completa contra esse exército. Então, a gente observa a palavra do profeta sendo dirigida ao rei e sendo crítica à atitude que o rei tomara. E a gente observa, então, que esse profeta anônimo, nos dias de Elias, também exerceu um ministério bastante significativo. Outro profeta de mesma época, sob o mesmo governo de Acabe, é o profeta Micaías. Algumas traduções traduzem como Miqueias, mas esse Miqueias não é aquele Miqueias do livro lá de Miqueias, né? O livro de Miqueias, que é um profeta do século 8, que profetizou também sobre Israel. Mas aqui nós temos o profeta Micaías, que é um profeta que profetizou sobre Israel nos dias de Acabe, como em 1 Reis, capítulo 22, verso número 8. E esse profeta Micaías, filho de Imlá, diz o texto que o rei de Israel respondeu, capítulo 22, né, versos número 8, a gente encontra: o rei de Israel respondeu a Josafá: há ainda por meio de quem podemos consultar o Senhor. Mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. É Micaías, filho de Imlá. Então a gente percebe que o texto coloca Micaías, filho de Imlá, como um antagonista do rei, né? Como aquele que é incapaz de falar alguma coisa boa para o rei e para o seu governo. Então, a gente observa que o profeta, em geral, é visto como um antagonista, como alguém que contraditoriamente exerce a sua palavra para colocar o rei em situação difícil. E é assim que o profeta Micaías era visto por Acabe, como alguém que impossibilitava, incapacitava as ações de governo e as ações pessoais daquele rei, né? Então a gente nota, com toda observação geral, de que os reis olhavam os profetas autônomos não com tão bons olhos assim, porque eles eram livres demais para proclamar a palavra de Deus, né? E Elias não era bem visto. Esse profeta autônomo também não deve ter sido bem visto, porque depois ele faz uma profecia condenatória a Acabe e ao povo. E aqui, Micaías, com todas as letras, o rei diz: eu odeio, né? Eu não o suporto, porque ele é incapaz de falar coisas boas a meu respeito ou para a vida do povo. Então, Micaías é um autêntico profeta autônomo, aquele que fala em nome de Deus e que não tem qualquer vínculo com o poderoso, com o rei, qualquer medo de falar aquilo que Deus deseja a um poderoso ou a um rei, como no caso de Acabe. É um profeta que exerceu o seu ministério para, então, proclamar as verdades de Deus para a vida das pessoas. Muito interessante que nessa narrativa, a profecia de Micaías se dá em confronto com um profeta chamado Zedequias. E este profeta é um profeta vinculado à corte. Lembrando que Zedequias também é o nome do último rei de Judá, né? Mas esse Zedequias aqui é um profeta dos dias de Acabe, e ao que parece, um profeta áulico, né? Que servia à casa e ao trono. E a partir do verso número 14 do capítulo 22, então, a gente encontra a narrativa, né, que
o confronto de Zedequias e Micaías, ele se deu anunciando a queda do rei e sendo agredido pelo próprio Zedequias. Eu acho que eu vou ler toda a narrativa para ficar ainda mais claro, né? A gente vai observar, então, a partir do verso de número 9, o seguinte: Então o rei de Israel chamou um oficial e diga: Traga-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam lá sentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada do portão da cidade de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Então vejam que a cena é os dois reis assentados e muitos profetas profetizando diante dos reis. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com estes você dará chifradas nos sírios, até que estejam destruídos. Todos os profetas profetizavam assim, dizendo: Suba a Ramote Gileade, você triunfará, o Senhor a entregará nas mãos do rei. Então, veja que os reis estavam sentados, ouvindo os profetas, e um profeta, Zedequias, esse filho de Kenaana, ele então vai falar simbolicamente, né, vai pronunciar, e vai ter um ato simbólico com um chifre, que é um sinal do poder, e ele, então, com chifres de ferro, afirma que a vitória seria da coalizão de Judá e Israel contra a Síria. Josafá e Acabe juntos, guerreando. E todos os profetas concordavam com essa mensagem da parte de Deus, como se o próprio Deus Javé tivesse revelado a eles essa mensagem vitoriosa sobre os campos de batalha, sobre o exército sírio. Mas o mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe dizendo: Eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Portanto, que a sua palavra seja como a palavra de um deles. Fale o que é bom. Olha só, os mensageiros foram encontrar o profeta e falaram: Olha, vai lá, fala igual os outros lá, fala que vai dar tudo certo, fala que vai ser muito bom, né? Deus vai estar do nosso lado. E Micaías, então, ouvindo, né, esse pedido, diz no verso 14: Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso eu falarei. E quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou: Micaías, devemos ir a Ramote Gileade para a batalha ou devemos nos conter? Ele respondeu: Vá, você triunfará. O Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: Quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale a não ser a verdade em nome do Senhor? Então Micaías disse: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: Estes não têm dono, cada um volte em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Eu não disse a você que, a meu respeito, ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? Então prosseguiu: Portanto, ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou: Quem enganará Acabe para que vá e seja morto em Ramote Gileade? E um dizia uma coisa, o outro dizia outra. E então o Espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse: Eu enganarei. O Senhor perguntou: Como? Ele respondeu: Sairei, serei um espírito mentiroso na boca dos profetas do rei. E então o Senhor disse: Você conseguirá enganá-lo. Vai e faça assim. E agora, eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos esses profetas. E o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías
e perguntou: por onde é que passou o Espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você? Micaías respondeu: eis que você o verá no dia que estiver correndo de quarto em quarto, tentando se esconder. Então o rei de Israel disse: prenda Micaías, leve-o de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E diga: assim diz o rei, metam esse homem na cadeia, ponham a pão e água, até que eu volte em paz. Micaías disse: se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. E acrescentou: que todos os povos ouçam isto. E em seguida a batalha leva Acabe à morte. Então a gente observa que Micaías proclama a mensagem de rompimento, mais uma vez, da vida do rei, da casa do rei, mas é muito interessante a gente observar a luta entre os profetas. Os profetas que falavam favoravelmente e o profeta que, como uma voz crítica e definitiva da parte de Deus, proclamam uma mensagem verdadeira. E você observa a hostilidade entre eles, né? Dar um soco no rosto do outro, né? Falar arrogantemente com o outro, agredir. E você também observa a atitude dos poderosos, quando um profeta anunciava algo que não lhe era agradável. Então, imediatamente, eles eram mortos ou postos na prisão, né, sob condições mínimas, como no caso de Micaías aqui, ou até mesmo sob tortura, muitas vezes. Então, a gente observa que não é uma vida confortável a vida do profeta. E é por isso que Jesus, quando chorou sobre Jerusalém, né, chorou com a seguinte frase, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, né? Ou seja, o povo de Deus, devendo ouvir a voz de Deus, se torna insensível a ela, porque está envolto, está investido de um projeto pessoal, de um projeto de poder muito maior do que a vontade de Deus. Então, a gente nota aqui nos dias de Acabe, dois profetas muito relevantes, além do ministério de Elias, e Micaías se destacando também como um profeta autônomo. Então, século X, século IX a.C., foram séculos de muito valor para o estudo da profecia bíblica, porque nesses séculos e durante os governos desses reis, nós podemos perceber que Deus continuou falando com o povo e com os reis. Deus insistiu em se comunicar fortemente com essas nações, porque ele tinha interesse de uma aliança profunda, de um vínculo intenso, de obediência e também de bênçãos por conta dessa obediência. Todavia, o que a gente pode perceber no testemunho histórico da Bíblia é que, em grande parte, os profetas foram ignorados. Na aula de hoje, por exemplo, o único profeta bem-sucedido foi Semaías, que foi ouvido 2 vezes. Todos os demais foram relegados a um espaço de insignificância por suas mensagens. Mas a gente observa que a palavra de Deus sempre se cumpriu. As suas orientações e as suas determinações, né? Por conta das decisões dos poderosos e do povo, se cumpriram como a palavra dos profetas verdadeiros. Mas sempre houve e sempre haverá falsos profetas que entregam mensagens que não vêm da parte de Deus, que são ditas em nome de Deus, mas não estão relacionadas com a sua vontade. Então, há que se ter muita atenção quando escutamos a palavra de Deus e a voz de Deus e verificarmos se esta palavra está associada às transformações que Deus espera da vida daqueles que o ouvem. Por que a profecia autônoma foi tão importante em Israel?
a gente tem que lembrar que Israel, nação Israel, depois do cisma político, desde o seu nascedouro, desde o seu berço, se tornou um país idólatra e sincrético. E em nenhum momento da sua história, dos seus 200 e poucos anos de história, em nenhum momento Israel teve alterada essa realidade da política religiosa. Portanto, Deus precisou levantar e se comunicar com as pessoas por outras instituições, porque as instituições oficiais estavam corrompidas, as instituições oficiais estavam comprometidas, afastadas de Deus, desejosas de um outro projeto de vida. Então, Deus fez com que a profecia autônoma fosse a maneira dele se comunicar com o povo e com os poderosos naquela época, por conta das suas infidelidades, por conta de instituições corrompidas. Deus, então, traz com toda a força uma nova maneira de se comunicar, ou melhor, uma antiga maneira, mas sob novos códigos sociais, onde os profetas não estavam atrelados nem aos templos, nem aos palácios, mas atrelados tão somente a Deus e às comunidades periféricas que sofriam diante de governos que não cumpriam a palavra de Deus. Então, diante do estudo de hoje, nós estamos encerrando esse ciclo quando estivemos refletindo sobre o desejo de Deus se comunicar conosco, com as pessoas. Como que Deus, mesmo tendo instituições comprometidas, instituições que se fecham para a sua vontade, instituições que querem viver o seu próprio projeto sem se interessar com os valores de Deus, Deus continua se comunicando com o seu povo. Ele não está preso às instituições, não está preso aos formalismos comunicativos, não está restrito em uma única maneira de fazer as coisas. Deus é livre para se comunicar com todos aqueles que estão vivendo sobre a terra. E aqueles que dão ouvidos à sua voz recebem o privilégio de ter uma vida ajustada, transformada, uma vida que segue mais tranquilamente, porque vive pelas virtudes explícitas nas leis de Deus e também no Evangelho de Jesus. Então, eu quero te encorajar a continuar a ler a Bíblia, a estudar os livros proféticos, a continuar a estudar a história da monarquia, a perceber como Deus se comunicou e nunca parou de se comunicar. E por mais que tudo estivesse fechado para Deus, Deus sempre encontrou um jeito de falar com as pessoas. Isso permanece até hoje. Que Deus continue nos abençoando. E no encerramento, então, deste curso, eu quero dizer para você que a nossa plataforma ainda estará aberta e amanhã será colocada uma avaliação que eu espero que você a faça, como uma avaliação final deste curso, para que a gente possa, então, ter um encerramento bastante proveitoso, avaliando, verificando aquilo que foi útil, benéfico, aquilo que foi de bom aprendizado para você, e também podendo avaliar a nossa própria parte, né, institucional, a nossa própria parte na escola, para que a gente possa melhorar em uma outra oportunidade. Portanto, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final desse curso, e espero que ele tenha sido uma bênção para o seu crescimento nas Escrituras e no conhecimento de Deus. Deus abençoe a todos, uma alegria ter podido estar com vocês nessas semanas.